Ei, pessoal, bom dia! Tem tempo que eu não apareço aqui pelo YouTube, mas a vida deu umas reviravoltas, a pandemia mudou totalmente a forma de encarar tudo, eu dei uma desorganizada geral, mas agora eu tô tentando voltar ao normal e pelo menos um vídeo por semana vai sair aqui nesse YouTube, nem que eu tenha que me desdobrar em 10, porque eu já me desdobro em 8, então para 10 acaba sendo tranquilo, né? Hoje eu queria conversar com vocês sobre o livro O Retrato de Dorian Gray, que eu li nessa edição lindíssima do Clube de Literatura Clássica. É uma edição bilíngue, então por isso que é bem gordinho, né? De um lado a gente tem em inglês, do outro lado a gente tem em português, mas depois eu vou mostrar melhor para vocês a edição, virando a câmera. E vamos conversar primeiro um pouquinho sobre o livro. O Retrato de Dorian Gray foi um livro publicado em periódico no ano de 1890, ou seja, em cada jornal saía um capítulo e as pessoas acompanhavam tipo a gente acompanha as novelas hoje em dia. É um livro escrito na era vitoriana, faz parte da literatura gótica, ele traz o tema da homossexualidade como pano de fundo de toda a obra, e na época que foi escrito, a homossexualidade era considerada crime. Então a gente tem um livro com a homossexualidade toda codificada. Principalmente porque na primeira vez que ele foi publicado em periódicos, sem a autorização do Oscar Wilde, os editores suprimiram mais de 500 palavras. Ou seja, o texto foi totalmente censurado e o autor, não se sentindo confortável com isso, resolveu reescrever a obra para publicação em formato de livro. Então esse livro tem duas versões. Tem a versão não censurada, com 13 capítulos, e tem a versão censurada, que possui 20 capítulos. Pode ser controverso, mas a versão censurada é maior, porque ele tirou algumas palavras que feriam a sociedade da época, né, feriam um preconceito das pessoas na época, e acrescentou alguns capítulos que deram um contexto maior à obra. Porém, se vocês pararem para pensar, a obra original é a obra censurada com 13 capítulos. Eu li O Retrato de Dorian Gray na obra censurada, com 20 capítulos, né? A obra que foi reescrita por ele depois. Porém, como eu fiz uma leitura conjunta com a Mel do blog Literatura-se, eu consegui ter acesso às duas obras e entender melhor a diferença. Então, sempre aconselho, pessoal, se vocês tiverem oportunidade de participar de uma leitura conjunta, vai em fundo, tá? E eu aconselho principalmente a participar do Clube de Literatura da Mel. Por quê? Porque eu acho que ela tem um conhecimento muito grande de literatura, ela é formada em literatura, então ela traz muito conhecimento além da obra, né? Então, grande parte do que eu entendi, que eu tô conversando com vocês, eu agradeço a ela. Uma coisa que eu não quero deixar de comentar é que esse livro é o único romance escrito por Oscar Wilde. Ele morreu novo, né? Tá aqui um posterzinho com a imagem dele, mas ele deixou aqui pra gente uma obra-prima, que é um clássico da literatura e incentivou vários outros autores. Inclusive, esse tema do retrato é muito falado na literatura hoje em dia, partindo basicamente da ideia desse livro. Então, antes de falar para vocês um pouquinho sobre a história do livro, eu queria comentar um pouquinho sobre a história do autor. Oscar Wilde é um autor irlandês, porém ele foi morar em Londres muito novo. Um ponto importante para a gente comentar sobre esse livro é que vários trechos dele foram usados para justificar a prisão do Oscar Wilde por homossexualismo. Ele foi acusado de paquerar um filho de um marquês. Paquerar, gente, porque eu falo que ele não chegou a ter nada sério, né? Não foi comprovado nada sério com o filho desse marquês. Ele foi acusado, preso e obrigado a fazer trabalho forçado durante 2 anos em uma prisão. E o mais interessante foram que vários trechos dessa obra foram usados para justificar a sua prisão. Ou seja, a obra da sua vida, infelizmente, o levou a pagar por crimes que hoje em dia não fazem sentido. Vou falar um pouquinho para vocês então sobre a história do livro. O livro possui basicamente 3 personagens que são importantes. Dorian Gray, que é o personagem principal e o que dá título ao livro. A gente tem também Basil Hallward e Lord Henry. Vamos lá. Basil Hallward é um pintor que há muito tempo não era consagrado. Então ele conhece Dorian, fica fascinado pela beleza dele, porque ele era um adolescente de beleza incomparável. Em todo o livro é comentado sobre como a beleza dele é transcendente
em como é mais importante do que várias outras coisas na vida. E Basil, então, fascinado com essa beleza, resolve fazer um quadro de corpo inteiro do Dorian. Esse quadro fica tão perfeito que Basil tem a certeza que por causa de Dorian, a arte dele vai começar a transcender. Ele coloca Dorian num pedestal como um ser humano perfeito, angelical, um anjo de beleza, e então molda toda a sua arte e transforma o Dorian em sua musa inspiradora. Nessa época que Basil pintava o quadro, Dorian frequentava bastante a sua casa, e em uma dessas visitas, onde Basil estava quase terminando o quadro, ele apresentou Dorian a Lord Henry, um famoso libertino degenerado da cidade de Londres. Na realidade, Lord Henry é um personagem sarcástico, desagradável. Em quase todos os capítulos a gente fica com raiva dele, porém, infelizmente, ele tem umas sacadas muito inteligentes e acaba sendo ele que acaba levando o livro de uma forma mais leve e mais tranquila. Inclusive, na versão revista pelo autor, por Oscar Wilde, ele acrescentou alguns capítulos e esse personagem, o Henry, se tornou mais presente no livro. Dorian, então, fica fascinada pela visão hedonista e degenerada desse personagem. Para Henry, as únicas coisas que valiam na vida era a satisfação pessoal e a busca pela beleza. Inclusive, ele acreditava que uma pessoa, quando perdia sua beleza, a vida acabava, né? Não perdia o sentido, porque a beleza era uma das coisas principais para você correr atrás na sua vida. Vai vendo isso aí, gente. A convivência, então, com o Lord Henry faz com que Dorian fique desesperado para não perder a sua beleza. E quando Basil, então, termina o quadro e mostra para esses dois personagens, Dorian fica desesperado e surge um ódio a esse quadro, porque ele constata, no fim das contas, que ele vai envelhecer e aquele quadro vai representar sempre a boa sorte que ele teve e perdeu. Ele, então, numa atitude desesperada, olha para o quadro e faz uma prece onde ele deseja desesperadamente que aquele quadro envelheça no seu lugar. Só que o pedido dele foi atendido. E aí a gente tem então um pacto fáustico. O pacto fáustico, na realidade, é um pacto com um troço ruim, né? É um pacto com o demônio. Então eu selecionei 2 trechos aqui que falam sobre esse pacto. Não é spoiler, porque esse livro é um clássico, é super conhecido. Mas além disso, eu não vou conversar tanto assim com vocês, porque pode ser spoiler. Vou ler aqui os trechinhos que eu separei pra vocês. Esse trecho é quando ele se depara diante daquele quadro magnífico pintado por Basil e pensa: que coisa profundamente triste, murmurava Dorian, os olhos fixos no retrato. Sim, profundamente triste. Eu ficarei velho. Como se isso fosse um problema, né? Aniquilado, hediondo. Essa pintura continuará sempre fresca. Nunca será vista mais velha do que hoje, neste dia de junho. Ah, se fosse possível mudar os destinos, se fosse eu quem devesse conservar-me novo, e se essa pintura pudesse envelhecer. Por isto eu daria tudo. Não há nada no mundo que eu não desse, até minha alma. E esse é o pacto fáustico. Aí ele continua aqui embaixo, né? Pula um trecho, eu vou ler um outro pedaço. Tenho ciúmes de tudo aquilo cuja beleza é imperecível. Tenho ciúmes do meu retrato. Por que deverá ele conservar o que eu hei de perder? Cada momento que se escoa, leva-me qualquer coisa e embeleza essa figura. Se eu pudesse conservar-me tal como sou, por que pintaste isso? Que ironia! Um dia, que ferina ironia! Então aqui vocês conseguem entender o quanto que a beleza é relevante para esse personagem. E isso tudo começou a aumentar depois que Lord Henry apareceu na vida de Dorian. E aí então, à medida que o livro vai passando, a gente vai vendo esse personagem se perder, a gente vai vendo como a alma dele vai se degenerando, desde que ele fez esse pacto. E o que vai acontecer? Dorian Gray então vê o seu desejo concedido e então ele constata que a partir daquele pacto ele para de envelhecer e o quadro começa a envelhecer no seu lugar. Ele começa a seguir uma vida totalmente libertina e imoral, passando por cima de todas as pessoas, se considerando melhor que todo mundo por causa da sua beleza. E então o quadro, além de envelhecer, vai começar a mostrar formas de como a sua alma está indo pro buraco. Então, cenas dos próximos capítulos, vocês vão imaginar o que vai acontecer a partir daí, tá? Esse personagem cada vez vai mais se enterrando num poço de lama, ele vai se perdendo,
até no mundo das drogas ele acaba caindo. E tudo isso com uma admiração profunda e inexplicável pelo Lord Henry. Como eu havia comentado com vocês, essa admiração vai além de uma admiração de amigos. Provavelmente existiu um amor platônico ali por trás. Tem várias insinuações no livro que eles tiveram alguns momentos, porém nada disso é deixado de forma clara, principalmente na minha versão, que é a versão censurada, né? A versão que foi alterada pelo autor. Eu queria ler com vocês agora um trecho que foi usado contra ele no tribunal para vocês entenderem quão terrível era ser diferente na época. O quão terrível era viver sobre o jugo da era vitoriana. Bom, vou ler aqui para vocês o trecho que foi usado no tribunal contra o próprio Oscar Wilde, uma coisa que ele escreveu, que foi usado contra ele mesmo para poder ser preso. E aí vocês tiram suas próprias conclusões. Harry, disse Basil Hallward fixando os olhos no retrato. Todo retrato pintado, compreensivelmente, é um retrato do artista, não do modelo. O modelo é puramente o acidente, a ocasião. Não é ele o revelado pelo pintor. É antes o pintor que se revela na tela colorida. A razão que me impede de exibir esse quadro consiste no terror de, por meio dele, patentear o segredo da minha alma. Então, pessoal, aqui nesse trecho a gente tem uma parte onde Basil está explicando para Dorian por que aquele retrato é tão importante para ele. Que ele tem um medo de expor esse quadro em qualquer lugar, para quando as pessoas olharem, não conseguirem captar o sentimento que ele usou para poder pintar aquele quadro. E isso, para a época, foi considerado uma referência à homossexualidade. O amor do pintor, né, do Basil, pelo Dorian, é um sentimento que não era considerado comum de homem para homem. E isso foi usado contra ele no tribunal. Ou seja, a ficção foi usada como prova da realidade do autor. Gente, isso é fora do normal, né? Isso não devia nem existir. Então, a gente tem aqui em mãos uma obra incrível, com uma relevância histórica muito grande, um clássico da literatura, fácil de ler, é um livro pequeno. Aqui tá grossinho porque é uma edição bilíngue, então assim, é um livro fácil de ler, não é um livro com linguagem difícil, pelo menos nessa tradução do Clube de Literatura, mas a Mel acompanhou a versão que foi censurada, né, a versão de 13 capítulos, acho que da Biblioteca Azul também não é uma edição difícil de entender, então eu acho que vale a pena você dedicar alguns minutinhos da sua vida para compreender um pouquinho a obra desse autor tão incrível quanto foi o Oscar Wilde e que pagou duramente por ter escrito um livro que colocava para fora os seus sentimentos, tá? Esse livro se confunde um pouquinho com a realidade do autor. Ele era considerado um libertino para a época, inclusive Lord Henry, muitos analistas, né, muitos estudantes da obra de Oscar Wilde, acreditam que Lord Henry tem a personalidade social do Oscar Wilde, ou seja, ele usava a ironia para poder esconder tudo que tinha por dentro dele, tá? Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que vocês vão encontrar várias passagens de machismo, de misoginia aqui no livro, e isso, apesar de ser um livro que tá batendo de frente com os problemas da época, ainda assim é um livro cheio de problemas da realidade da época. Então, vamos tentar ler com os olhos da era vitoriana, apesar de ser bem difícil hoje em dia, para tentar compreender por que tudo é tão velado nessa história e por que o machismo é tão explícito, né? Porque a homossexualidade era considerada crime e o machismo era considerado normal. Então, vale a pena analisar, é uma super indicação. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Bom, eu queria mostrar então aqui a edição para vocês, tá? A edição veio do Clube de Literatura Clássica. O livro é em capa dura, vem esse marcador lindão. Toda a edição é bilíngue, ou seja, do lado de cá vem na língua original em que foi escrito, e do lado de cá vem em português. É uma edição de excelente qualidade, são 13 capítulos, eu consegui marcar bastante, as divisões são uma mais linda que a outra. Tem também, deixa eu mostrar pra vocês, o sumário, né, bem divididinho, aqui é porque eu anotei de acordo com o que eu fui lendo, as datas direitinho.
Vem o prefácio do autor, também em português e inglês. E a nota do tradutor, que foi traduzido por João do Rio em 1919. Tá? É só para vocês verem a edição que eu li, entenderem que não é um calhamaço como parece, mas sim que é uma edição bilíngue. E é a edição censurada, né, de 20 capítulos. Mas olha que perfeição esse livro do Clube de Literatura. Olha, não existem defeitos.